Olá, amigos internautas, você que acompanha o nosso trabalho aqui no site Mutuípe Agora. Nós estamos de volta aqui à Secretaria de Saúde do município de Mutuípe para conversar com a secretária Jaqueline Mirne, depois de uma reunião para tratar de um assunto importante, que é o assunto do glaucoma, o mutirão de glaucoma, que foi feito aqui no ano passado pelo Sindivale e também pelo presidente da Câmara. Não sei se a gente poderia dizer que pela Câmara de Vereadores, né? Mas, já que traz mais detalhes, mais informações a respeito dessa reunião, já que aconteceu ontem, e que tudo ficou esclarecido. Mas antes, eu gostaria que você traçasse um panorama do que de fato aconteceu a partir do mutirão. O que foi que houve mesmo? Então, a gente já falou antes, né, sobre esse assunto e a gente continuou, né, com as investigações, até porque a gente teria que dar uma resposta à população. Então, logo após o mutirão, que foi ocorrido no dia 30, que se estendeu ao dia 31, por conta da demanda do município, né, então, eles estenderam o serviço e o serviço ficou 30 e 31 na Câmara de Vereadores, né, organizado pelo presidente da Câmara de Vereadores, porque eu tenho um ofício assinado por ele, e pelo presidente do Sindivale, assim também como o Ícaro TT, como presidente do Sindicato dos Pequenos Produtores Rurais. Os três enviaram um ofício, né, enquanto comissão organizadora. Então, eu considero os três, já que eles assinaram um documento, eu considero os três como, né, responsáveis pela ação em parceria com a Clínica Profitalmo. Então, eles me mandaram um ofício, como eu já falei anteriormente, solicitando o espaço da Secretaria de Saúde para realizar a entrega dos colírios. Na época, né, eles mandaram dia 9, dia 16, eu respondi, dizendo que não estaria disponível o espaço da Secretaria, em virtude da demanda que a gente já recebe aqui, né? E também por entender que a Secretaria de Saúde ela não foi chamada para construir o processo. Eles chegaram aqui dias antes, né, apenas para solicitar um estetoscópio e aparelhos e fitas de glicemia. Então, a gente não foi chamado para construir o processo. Então, eu não tenho, né, por que liberar o espaço da secretaria, já que eu não conhecia os pacientes, já que não foi me passado nenhuma lista, né, nada de diagnóstico, não me colocaram em contato com a clínica. Então, enquanto gestora de saúde, eu não achei interessante a gente fazer isso, porque a gente não foi chamada para construir. E também pela seguinte dúvida que eu deixei no ar, né, a reflexão, né, para que a gente possa tirar nossas conclusões, ouvir e tirar nossas conclusões, se a ação de saúde pode ser realizada na Câmara de Vereadores. Por que a entrega de colírios não podia ser lá também? Né? Por que a entrega de colírios tinha que ser aqui e, né, com a presença das enfermeiras, que inclusive eu tenho isso também no ofício, aonde os três assinaram, dizendo que foi em nome da Profitalmo, né, que a Profitalmo convocou essas enfermeiras para estarem aqui. E ontem, na reunião que nós fomos, a Profitalmo disse que não, que ela em nenhum momento deixou que o nome dela fosse vinculado a isso e que ela não precisou de nenhuma enfermeira para liberar colírios, nunca precisou. Então, né, são coisas que a gente precisa refletir. Mas, depois disso, a gente sabe que o presidente do Sindivale, junto com o presidente da Câmara, procuraram a emissora local de rádio e, né, falaram de uma suposta denúncia infundada, segundo eles, que eu não sei quem fez até agora, como eu já falei, não foi eu, mas deveria ter sido, porque como representante da saúde do município, eu deveria ter me atentado antes e ter logo denunciado. Presidente, inclusive, do Conselho Municipal de Saúde. Inclusive, presidente do Conselho Municipal de Saúde, mas não foi eu que fiz a denúncia. Eu só me atentei de fato, né, a essas questões do glaucoma, quando eu recebi um ofício pedindo para que fosse aqui com a presença das enfermeiras a entrega dos colírios. Aí, isso me deixou intrigada, porque se a ação de saúde não foi na Secretaria de Saúde, por que as entregas dos colírios não poderiam também ser lá? Né? Então, isso me intrigou, o que me levou a procurar a Secretaria do Estado, né, da Saúde do Estado, a CESAB. Eu procurei algumas pessoas, né, e questionei o mutirão de glaucoma e a forma como estava sendo acontecido no município. Inclusive, né, a condução de muitos idosos até a cidade de Salvador. Eu queria entender por que esses colírios estavam sendo entregues em Salvador, já que a ação de saúde tinha sido no município. Né? Para esclarecer os fatos,
o Conselho Municipal de Saúde elegeu uma votação, né? A maioria, foi feita uma votação, onde a maioria definiu que o presidente da Câmara, assim como os outros dois organizadores, o presidente do Sindivale e o senhor Ícaro Tetê, do Sindicato dos Pequenos Produtores Rurais, né, deveriam ser convidados para estarem prestando esclarecimentos. Até então, para prestar esclarecimentos, porque podia ser que houvesse alguma má informação ou interpretação, e em nenhum momento eu disse que o Sindivale e os outros não estariam aqui para atender a população. Eu só achei equivocada a forma, né? E quando eu digo equivocada, é porque eu acho que foi uma ação eleitoreira. Mas eles tinham o direito de vir se defender. Infelizmente, a reunião ocorreu no dia 25, nós ficamos aguardando, né, por mais de 1 hora, e os representantes, os organizadores não apareceram. Nem deram satisfação? Não deram satisfação nenhuma. Foi oficial o convite do Conselho, né? Tenho recebido dos 3, a gente tem toda essa documentação impressa aqui, né? E eles, infelizmente, não apareceram e nem justificaram a ausência. Mas isso ganhou uma proporção muito grande, já que a população ficou achando, inclusive pelo que foi dito no veículo de comunicação local, que a Secretaria de Saúde foi quem atrapalhou o processo. E você quis dar uma satisfação à comunidade usando, inclusive, a Câmara. E nós sabemos que Gil, ele é representante do povo e, através de Gil, foi tentado colocar lá um requerimento para que você, como secretária de saúde, pudesse comparecer e prestar esclarecimentos, como também o pessoal da CESAB. O que foi que aconteceu nessa votação? Exatamente. Depois, né, dessa reunião do Conselho, o vereador Gil, né, que também esteve presente na reunião do Conselho, né, ouviu as explicações, porque até então ele não tinha ouvido, né, tudo pausadamente, ele só tinha escutado, né, os rumores. Ele teve acesso ao relatório que eu, como secretária, fiz a pedido do Conselho e apresentei, né, no Conselho. Ele teve acesso a resoluções, ele teve acesso aos protocolos e, preocupado com a repercussão, porque, como você trouxe, a repercussão foi muito negativa, né, eles tentaram denegrir, de fato, a imagem, né, da secretária, inclusive fazendo comentários na rádio, né? Eles não direcionavam, se eu disser a você que eles estão direcionando ao meu nome, não, mas eles leram... Deixou subentendido e a população, né, concluiu que pode ter sido a secretária, pode ter sido a secretaria que atrapalhou na vida. Além de terem lido o ofício meu, assinado por mim. Então, não citaram meu nome em alguns momentos, mas deixaram bem claro, não foi nem subentendido, né? Foi bem claro, porque senão as pessoas não tinham começado a me procurar para saber. Então, assim, com base nisso, e diante da preocupação, que a minha preocupação não é a disputa eleitoreira, porque essa disputa eleitoreira a gente vai fazer nas urnas. Essa disputa eleitoreira, né, eleitoreira é eles, né? Essa disputa eleitoral a gente vai fazer nas urnas. E aí a gente vai ver quem é que vai ganhar. A minha preocupação é a desassistência aos pacientes. Essa é a minha preocupação, porque a gente sabe que é uma demanda eminente, é uma demanda que existe no município, né, em que o vereador Júnior, inclusive, disse que eu não sabia fazer assistência à saúde, né, mas, infelizmente, eu não concordo. Eu acho que a gente se esforça muito para fazer e aprende todo dia, mais com os pacientes, inclusive. Então, assim, a gente teve essa preocupação de ir buscar pensando nos pacientes. Eu fiquei sabendo que ele disse que ia lhe ensinar a fazer saúde. Sim, ele disse que ia me ensinar a fazer saúde, né? Quem me ensina a fazer saúde, na realidade, além do Sistema Único de Saúde, é a população, né? Ele, infelizmente, o que ele poderia me ensinar era legislatura, mas, né, infelizmente, eu acho que está muito longe daquilo que eu entendo por legislar. Não que ele não possa trazer uma ação de saúde, não é isso que eu estou dizendo, mas eu acho que as ações de saúde elas são atreladas à Secretaria de Saúde. O que o vereador quer, na verdade, é uma Secretaria de Saúde paralela, né, que a Câmara de Vereadores seja uma Secretaria de Saúde paralela. Aí eu acho complicado, porque, né, a gente aí beira o caráter eleitoreiro mesmo, e aí, né, são questões muito maiores do que ensinar a fazer saúde. O problema é quando um vereador quebra protocolos. E, pelo visto, foi o que aconteceu nessa questão do mutirão de glaucoma, né? Pois é, exatamente. Então, preocupada com isso, né, e a fim de esclarecer, inclusive, essa quebra de protocolos, o vereador Gil, né, solicitou um requerimento, né, pedindo para que eu fosse prestar esclarecimentos né, na própria Câmara de Vereadores, para que ficasse claro, como ficou para ele, como foi, né, toda a condução do processo, a minha busca, que a intenção não era, né, denunciar ninguém, mas a intenção era
procurar saber, porque a denúncia deveria ter sido feita antes, né? Então, assim, ele fez esse requerimento e, infelizmente, né, segundo o próprio Gil, 24 anos, ele nunca viu um negócio desse. E, infelizmente, o presidente da Câmara, né, junto com outros vereadores de oposição, exceto o vereador Paulo Argolo, votaram contra esse requerimento para que eu fosse fazer esse esclarecimento. Aí, mais uma reflexão, mais uma pergunta para a gente refletir. Mais uma pulga atrás da orelha. Né? Por que, que eu não podia, né, ir para a Câmara de Vereadores? Qual é o motivo de negar esse requerimento? Se eu fui exatamente para esclarecer a questão para a população, as questões, as dúvidas para a população. Então, qual é o motivo, né, da secretária não poder comparecer, né, a um requerimento em parceria, inclusive, com o pessoal da CESAB, que Gil também colocou uma pessoa do Estado para vir esclarecer. Então, assim, são questões que deixam realmente a gente com a pulga atrás da orelha, né? Então, assim, se não se deve nada, se foi feito um processo com lisura, se foi feita uma ação de saúde certa, então por que a secretária de saúde não pode ser envolvida na ação? Ou melhor, por que ela não pode comparecer à Câmara de Vereadores local do povo para esclarecer, né, um fato que, inclusive, atingiu a grande população? Né? Então, infelizmente, eu não pude ir, mas nós estávamos pensando uma estratégia junto com o Conselho de como chegar até a população, né? E em meio a isso, a essas estratégias, nós recebemos um ofício da CESAB solicitando a minha presença, né, a presença do presidente da Câmara de Vereadores e o pessoal da Profitalmo, que foi a clínica prestadora de serviço, e também, né, de Marta, né, que é a representante do município de Salvador, porque os colírios estavam sendo entregues em Salvador, então a gente precisaria saber, e também do presidente do Sindivale. Então, dessa feita, eles compareceram? Não. Né? A reunião aconteceu ontem. Ontem iniciou pontualmente às 10h30, conforme previsto. Né? O prefeito Carlinhos me acompanhou nessa reunião, que ele sempre respalda as ações, né? Ele está sempre comigo. Inclusive, ele dormiu em Salvador. A gente sabe que ele teve uma atividade grande no dia 8, ele dormiu para participar, né? Preocupado também, porque realmente tentaram denegrir a imagem da secretaria. E aí, infelizmente, ele não compareceu. Estávamos presentes eu, Carlinhos, a CESAB, os representantes da CESAB, inclusive a diretora de convênios, doutora Ana Paula, né? Doutora Carla Leite, mais uma pessoa da Profitalmo, que eu não recordo o nome, e também a senhora Marta, representante do município de Salvador. Além de doutor Rodrigues, né? Como eu falei, doutor Rodrigues também, que é o superintendente da Suregs, que foi muito importante e valorosa também a presença dele, porque mostra a preocupação do Estado com o município. Né? Então, nós tivemos a oportunidade de abrir o relatório, de conversarmos, de discutirmos algumas coisas e de chegarmos, né, no entendimento. Porque o que a gente está aqui não é querendo promover continuidade de briga, mas a ação, né, ela precisa dar continuidade no sentido de dar uma resposta à população. Porque senão você fica com a culpa, né? Exatamente, porque senão, mais uma vez, fica parecendo que não existe, né, freio nem limite para o presidente da Câmara. E não é assim. Né? A gente precisa, no mínimo, pensar e, antes de falar, a gente respeitar as pessoas. E o que ficou definido ontem na reunião? Então, foram alguns pontos interessantes que eu queria aproveitar o espaço para esclarecer que um dos meus relatórios, um dos ofícios que eu enviei, né, para a CESAB, cita o endereço da entrega dos colírios no Shopping da Bahia, antigo Shopping Iguatemi. E ontem a doutora me perguntou de onde eu tirei essa informação. Eu já esclareci no Face, mas vou aproveitar para esclarecer agora. As pessoas que me procuraram, né, e aí no decorrer dos processos judiciais, elas vão aparecer ou não, vai depender de cada um, né? A pessoa Processos judiciais? Isso, a gente vai ter que dar continuidade, né? Porque o Ministério Público vai ter que apurar. Então, a gente já também tomou essas providências enquanto Conselho Municipal de Saúde. As pessoas serão chamadas e aí eu espero que lá a gente consiga, já que eu não tive espaço, porque a gente só encaminhou isso para o Ministério Público porque eles não compareceram para a gente poder, né, esclarecer os fatos. Então, eu não sei se o Ministério Público, quando chamar, se eles vão faltar. E é uma questão de cada um, né? Então, ontem, ela falou, ela não foi igual
né, deixar bem claro que ela não foi igual ao presidente, que usou, inclusive, a sessão da Câmara para me chamar de mentirosa. Ela, de forma muito Mentirosa? mentirosa, né? Ele me chamou de mentirosa. Que feio, hein? E sem respeito, eu não vou fazer isso com ele, né? Então, assim, ele pode até faltar com a verdade, mas eu não vou chamar ele de mentiroso. Ele me chamou de mentirosa. E ontem a doutora, com outra postura, a doutora Carla Leite, né, perguntou de onde eu tirei essa informação e eu disse, né, doutora, deve ter sido realmente um equívoco, mas é porque as 3 pessoas que me procuraram, elas realmente têm um problema visual de glaucoma. Então, elas me procuraram dizendo que foi entregue ao shopping, no shopping. Eu deveria ter colocado segundo informações. Então, realmente teve um erro meu nesse processo todo, né? Que eu acreditei diretamente no paciente. E eu sempre faço isso. Eu acredito sempre no paciente. Aí foi quando ela disse que era próximo. Então, como ele tem os nossos pacientes de glaucoma têm uma dificuldade, na sua maioria, não todos, em enxergar, eles podem ter, e não são de lá, então é plausível, porque eles não são de Salvador, eles são de Mutuípe. Eles conhecem a cidade deles, né? Salvador eles não conhecem. Então, eu esclareci isso para ela entendeu. E também eu fiz o mesmo questionamento para ela em relação, inclusive com o depósito do ofício do Cid Vale na mão, assinado por Júnior e por Ícaro também, né, que a Prof. Talma estava convocando as minhas enfermeiras para fazer a entrega do exame. Ela disse que dos colírios, em nenhum momento ela autorizou o nome da clínica Prof. Talmo. Se é verdade ou não, aí eu peço para os organizadores entrarem em contato com ela. Tá. Então, me diz só, a postura da Prof. Talmo diante disso tudo, como é que foi? Não, então, em relação à postura da Prof. Talmo, a Prof. Talmo estava surpresa, né? Trouxe para mim, confirmou. Realmente, eles vieram, fizeram o serviço itinerante, fizeram o serviço, segundo eles, né, eu não estava no dia, mas eles realizaram tudo o que está dentro do previsto, mas que eles não estavam obedecendo, até porque não estava tendo fiscalização, e a resolução da CIB, né, dizendo a regulamentação desses serviços itinerantes foi posterior ao dia 30 e 31. Então, a Prof. Talma, inclusive, se colocou à disposição do município, pediu desculpa, né, ao gestor, inclusive, que estava presente, dizendo que não colocou, né, não autorizou em nenhum momento, nenhum dos organizadores, colocarem o nome da Prof. Talmo, né, no meio dessa confusão toda. E, segundo a Prof. Talma, deixou bem claro que ela não vai se meter em briga política. Então, a Prof. Talma entendeu que trata-se de uma briga política. Quando questionada a respeito do pagamento, né, desses atendimentos, porque esses atendimentos foram pagos por alguém, né, e isso foi questionado. Se eles são serviços que estão habilitados para atender em Salvador, então, por quê? Como é que fica o atendimento, o pagamento, já que eles atenderam itinerante? A doutora Carla Leite deixou bem claro que esses atendimentos serão filantrópicos, não serão pagos, né? E, como eles não estão habilitados para fazer serviço itinerante, ela está de portas abertas para receber qualquer paciente, né, de Mutuípe, se foi ou se não foi, né, fruto desse serviço. Pode ser qualquer pessoa, inclusive, né, ainda colocou-se à disposição para a Secretaria Municipal de Saúde mandar seus pacientes, caso fosse necessário. Porque para cá o serviço da Prof. Talmo não vem mais, né? Salvo se a gente legalizar via Secretaria Municipal de Saúde. Então, vou deixar isso bem claro. Foi uma fala dela, né, lá. E que pena que os outros não tiveram lá, para a gente também afinar esse discurso e acabar ali mesmo e pensar agora na desassistência dos colírios, né? Porque ficou bem claro também que esses pacientes que procurarem a Prof. Talmo em Salvador receberão seus colírios, né? Porque em Salvador a Prof. Talmo está habilitada. E em nenhum momento vocês podem olhar as declarações e podem olhar também o relatório. Eu falei que a Prof. Talmo era uma clínica, nem coloquei em xeque, né, que não era uma clínica habilitada. Ela é habilitada, até porque eu conheço a doutora Carla Leite, doutor Ralph, conheço, que eu digo por nome, cliente eu fui de doutora Carla Leite. Ralph não, mas ela está habilitada em Salvador. Serviço itinerante tem que obedecer outras regras, outros protocolos. E a Prof. Talmo não está habilitada. Mas eu te pergunto, esses pacientes estão sendo conduzidos pelos organizadores gratuitamente, eu acho, né, para receber esses colírios? Não. Os colírios, de fato, são gratuitos, né, porque já que eles estão alocados em Salvador, gratuitos entre aspas, tá, gente? Porque o SUS a gente paga, né? Todas as vezes que a gente compra qualquer coisa, a gente paga imposto e é direcionado para isso. Então, está retornando os impostos. Não é bem gratuito. Mas essas pessoas estão indo,
né, sem valores diretos para aquisição do colírio. Realmente estão, porque a clínica está habilitada em Salvador. Então, em Salvador, ela entende esses pacientes como demanda. Mas quem está levando esses pacientes? Né? Como demanda, então não cobra. Mas, em relação aos transportes, eles estão sendo pagos, sim, pelos pacientes. E, se eu estiver equivocada, né, foram alguns pacientes que me procuraram, inclusive, dizendo que não tem recursos financeiros sempre que são acionados para ir buscar os colírios. Porque a gente sabe que nem sempre se tem mesmo. Tanto que a gente tem os nossos transportes aqui e que a condução ela é gratuita, ou seja, gratuita entre aspas, né? Porque a gente acaba... tem os impostos, então a gente tem nossos direitos, e algumas dessas pessoas também nos procuraram para ceder o transporte para elas irem, para serem conduzidas. Só que os organizadores levam essas pessoas em formato de mutirão, levam várias pessoas. A secretaria não tem essa estrutura, essa logística de colocar 5, 6, 7, 8 carros ao mesmo tempo para levar essas pessoas. As pessoas estão pagando, né? Para mim é um retrocesso. Infelizmente, o município, a secretaria sempre se esforçou para garantir os transportes e hoje a gente sabe que no município tem pessoas sendo conduzidas pago, mas também é uma opção daquela pessoa. Como eu sei, né, que muitas vezes a população não tem muitas opções e acaba aderindo isso, eu e o prefeito Carlinhos, assim que saímos dessa reunião, a gente foi em busca do mutirão de verdade. Né? Aquele que é certo mesmo, aquele que obedece os protocolos. Aquele que obedece os protocolos, aquele que tem que passar pela CI, aquele que tem que passar pelo Conselho de Saúde, né? Aquele que tem que ter a assinatura do gestor se autorizando, né, a vinda do serviço e se comprometendo com a assistência. Aquele que o gestor também não aparece para dizer que foi ele que trouxe, né? Né?